O bambu vai gemer. Parlamentares americanos se articulam para bloquear contas de Alexandre de Moraes e punir o ministro com sanções econômicas. E além disso, vem aí uma nova medida contra o Moraes que foi anunciada agorinha, que eu vou contar para vocês lá no final. Gente, eu fiz um vídeo já aqui no canal sobre o pacotão de 3 medidas dos parlamentares republicanos e do governo Trump contra o ministro Alexandre de Moraes. E das 3 medidas, 2 já começaram a ser colocadas em prática. A primeira foi a lei para barrar Moraes entrar nos Estados Unidos, que, como vocês já sabem, foi aprovada ontem no Comitê de Assuntos Judiciários da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. Também tem um vídeo aqui no canal sobre isso e vou deixar os 2 na tela para vocês no final e também na descrição. E agora, os parlamentares republicanos, eles já se organizam para soltar uma segunda bomba contra Moraes, a de sanções e punições econômicas, que vão fazer o Moraes sentir no bolso. Fica aqui comigo que eu vou te mostrar essas 2 coisas nesse vídeo. Primeiro, que bomba que é essa que está sendo preparada contra o Moraes nos Estados Unidos. E segundo, eu vou te trazer uma novidade imperdível, uma verdadeira bomba que acabou de sair enquanto eu gravava esse vídeo e que vai trazer muita dor de cabeça para Alexandre de Moraes, também vinda lá do Congresso americano. Então fica aqui até o fim para você não perder isso e bora aqui comigo ler essa coluna de hoje aqui da Malu Gaspar que saiu no jornal O Globo. Acompanhe comigo. Bolsonaristas se articulam nos Estados Unidos para pôr contas de Alexandre de Moraes na mira de Trump. Gente, o bambu vai gemer. Vem aqui, acompanha aqui comigo, ó. Depois de fazer avançar no Congresso dos Estados Unidos o projeto de lei que pode barrar a entrada de Alexandre de Moraes no país e até deportá-lo, aliados de Jair Bolsonaro no Partido Republicano já planejam uma nova etapa da ofensiva: colocar as contas e as finanças do ministro do STF na mira do governo Donald Trump. Nos bastidores, bolsonaristas e republicanos estão formatando um manifesto assinado por deputados e senadores do partido, solicitando formalmente ao presidente dos Estados Unidos e ao secretário de Estado, Marco Rubio, que o ministro seja alvo do Tesouro americano por meio das chamadas sanções OFAC, sigla em inglês para Office of Foreign Assets Control, o Escritório de Controle de Ativos Externos do Departamento do Tesouro americano. Se o movimento vingar, vai representar uma escalada dramática na artilharia do governo Trump contra a Suprema Corte, com potencial de se transformar em um incidente diplomático. Gente, isso aqui, se acontecer de fato, e a gente tem que entender que é uma decisão que realmente tem muitas repercussões e desdobramentos diplomáticos, mas se acontecer mesmo, vai ser gigantesco para a direita aqui no Brasil, por vários motivos. Primeiro motivo, o Alexandre de Moraes e o Supremo vão ser humilhados internacionalmente e taxados de violadores de direitos humanos. Eles vão se equiparar aí com as piores autoridades da face da Terra, como Nicolás Maduro, um ditador sanguinário que também está na lista de sanções dos Estados Unidos. Eles vão se equiparar com criminosos horríveis mundo afora que também estão nessa lista de sanções. É uma humilhação sem tamanho. Você já pensou Alexandre de Moraes, conhecido internacionalmente como ministro do STF brasileiro, que violou tantos direitos humanos que foi censurado nos Estados Unidos? Pois é, gente, pode acontecer. Em segundo lugar, se acontecer com Moraes, esperem ver os outros 10 ministros entrando em desespero e correndo para se salvar, porque a lógica aqui é uma só, nenhum deles vai querer ser o próximo. Vocês acham que algum ministro ali vai querer jogar sua história, a biografia, a sua carreira no lixo para ser reconhecido internacionalmente como um violador de direitos humanos? Isso pode causar uma corrida contra o tempo para ver quem abandona Moraes mais rápido, o que pode deixar o ministro mais vulnerável a sofrer um processo de impeachment para estancar a sangria do Supremo, o que até agora não tem flanco, não tem abertura para acontecer, mas pode vir a ter. Seria um gigantesco desdobramento da nossa luta contra os abusos judiciais e pelas liberdades civis aqui no Brasil. E se isso te animou, curte o vídeo com força para que a voz da nossa indignação e a voz da nossa esperança possa chegar mais longe e bora seguir aqui, ó. Acompanha comigo. De acordo com a lei americana, as restrições da OFAC devem ser adotadas por instituições financeiras e empresas mundo afora, que estão sujeitas a sanções secundárias dos Estados Unidos caso mantenham operações com os alvos do governo americano. Isso significa que, mesmo que não tenha bens nos Estados Unidos, o que ainda não está claro ainda para os congressistas, o ministro ainda poderá ser afetado caso o pedido seja acatado pelo governo americano. Como afeta contas correntes, poupanças, cartões de créditos e demais serviços, esse tipo de sanção é apelidada informalmente no país de pena de morte financeira. Gente, é tão grave quanto uma pena de morte financeira essa sanção. Esse tipo de medida pode atingir desde indivíduos até países inteiros, como é o caso da Rússia desde a guerra da Ucrânia, Irã e Cuba. Nos últimos anos, foi aplicada a vários membros da cúpula do chavismo na Venezuela.
Gente, aplicada a sanção, imediatamente o Moraes ele tem todos os seus bens e patrimônio bloqueados no mundo inteiro. Onde ele tiver um centavo vai ser bloqueado. Todas as contas bancárias dele vão ser encerradas. Todos os cartões de crédito vão ser cancelados. Nenhum banco no mundo vai ter relacionamento com ele enquanto durarem essas sanções. É, de fato, uma pena de morte financeira. Vocês conseguem imaginar isso? Bora aqui em frente, que tem mais. O texto final desse manifesto dos republicanos deve ser definido até meados de março, ou seja, falta aí meio mês. Para justificar a medida, eles também sustentarão que o caso de Alexandre de Moraes se aplica a uma legislação popularmente conhecida como a Lei Magnitsky, criada no governo Barack Obama para autorizar esse tipo de punição a autoridades estrangeiras violadoras de direitos humanos, e que a recente decisão de Trump de impor sanções ao Tribunal Penal Internacional abre um precedente para adotar o mesmo dispositivo contra integrantes de outras cortes do mundo. Nos bastidores, bolsonaristas envolvidos na costura têm defendido que as sanções se concentrem em Moraes e não atinjam seus familiares, ao contrário das restrições impostas por Trump a autoridades da Colômbia em janeiro. Também defendem que não haja sanções comerciais para o Brasil. Quem está articulando isso aqui com o ministro está sendo até misericordioso, gente, porque o Moraes ele não poupa a família de ninguém nas investigações dele. Basta ver o que o Supremo fez com a família Mantovani, você lembra? Basta ver as ameaças de Moraes contra o Mauro Cid, usando o pai, a esposa, até a filha de Cid como uma forma de dobrá-lo na delação premiada. Basta ver o que ele está fazendo agora com a Débora Rodrigues, presa há 2 anos por escrever Perdeu o Mané na estátua do STF e que agora tem todos os pedidos de soltura negados pelo Moraes, impedindo ela de ver os seus 2 filhos pequenos crescerem. Mesmo quando outras presas em condições similares, até condições assim mais graves, presas por corrupção, como a esposa do Sérgio Cabral, foram liberadas em prisão domiciliar para convivência com os filhos. Mas ela não, presa. Os republicanos, gente, eles vão mostrar a Moraes uma misericórdia que ele não mostrou a ninguém. Bora seguir aqui. Dá uma olhadinha comigo. O manifesto que está sendo discutido pelos republicanos serviria para engrossar o coro pelas sanções, de forma que pareça que se trata de um movimento coletivo e não da iniciativa de um único parlamentar. Isso aqui é super importante. Quanto mais parlamentares republicanos se unirem em torno dessa iniciativa, mais chances ela tem de se tornar uma realidade. E tudo indica que a abertura para isso dentro do Partido Republicano hoje é bastante grande. Explicando isso, e uma vez já tendo visto isso aqui que eu queria mostrar para vocês, agora eu vou mostrar para vocês a super novidade que eu prometi lá no comecinho. Lê aqui comigo esse tweet do jornalista Sam Puncher. Olha aí. Comitê Judiciário da Câmara dos Estados Unidos intimou Big Techs para que relatem casos de censura contra empresas americanas. As ordens secretas do ministro Alexandre de Moraes são citadas na intimação. Empresas intimadas: o Google, a Amazon, a Apple, a Meta, a Microsoft, o Rumble, o TikTok e o X. Gente, o bambu vai gemer e não é pouco não, viu? Vocês conseguem imaginar a quantidade de documentos e informações que essas Big Techs têm sobre as ordens de censura do Moraes? Consegue imaginar o tanto de sujeira que vai sair desse bueiro quando as plataformas enviarem tudo para o Congresso americano? Então apertem os cintos, preparem a sua pipoca e venham comigo que eu vou continuar trazendo todas as novidades aqui para vocês e as melhores análises para vocês entenderem o que está acontecendo aqui no canal. E mais, para que a voz da nossa indignação chegue mais longe, para que a voz da nossa esperança, da nossa luta por mudanças prospere, para que mais gente chegue perto de nós. Não esquece, curte o canal, compartilha, para que mais pessoas possam fazer parte desse movimento. E tudo isso que está acontecendo agora é fruto de uma estratégia bem sucedida da direita brasileira de procurar uma solução internacional contra os abusos do STF por aqui, depois que a gente viu que não tinha solução no Senado.